funciona a memória dos gatos, dos cães também, tá? Para que uma memória exista, para você chamar, né, de memória, é necessário que 3 passos aconteçam. A aquisição, então precisa viver um momento. A armazenagem, né? Você precisa guardar para consolidar. E você precisa recuperar, né? Você precisa evocar, para então você conseguir chamar algo de memória, né? Precisa viver, guardar e lembrar. A memória, ela pode ter determinada força, né? Vamos colocar assim como força, porque é basicamente isso que acontece no cérebro. Quanto mais forte é uma memória, a gente tem o que a gente chama de síntese proteica, a gente tem formação de proteína. E aí a gente tem uma memória de longo prazo. Como que nós temos uma memória de longo prazo? Quando que ocorre uma síntese proteica? Quando a emoção que foi vivida foi muito intensa, tanto para o mal quanto para o bem. Então, se aquele animalzinho, gatinho, cachorrinho, gosta muito de alguém, isso forma, uma emoção sentida é muito grande, isso forma uma memória de longo prazo. Assim como se ele vive uma situação traumática, que traz para eles coisas muito negativas, muito fortes, ele também forma uma memória de longo prazo. Recapitulando, uma grande emoção sentida por algo que aconteceu forma então memórias de longo prazo. Além da emoção que foi sentida, o sono bem feito, né, um sono reparador, onde o animal consegue dormir bem, também auxilia a formar uma memória de longo prazo. E quanto tempo pode sobreviver uma memória de longo prazo? Gente, depende. Ela pode ficar ali com esse animal dias, pode ficar meses, anos. Do que vai depender? Depende do quão intenso foi a emoção vivida por ele e de quantas vezes foi reativada, quantas vezes ele precisou revisitar essa memória. O animalzinho, ele te ama e ele reviver isso todos os dias, ele vai ter você na cabeça dele e essa memória vai ficando cada vez mais forte, porque ele tá ali todo dia com você, todo dia ele revive aquilo, todo dia ele tem aquelas emoções positivas. Então essa memória, ela vai permanecendo. Assim como se você parar de se dedicar, de visitar, de ver esse animal, essa memória pode ser perdida. A coisa boa é, com trauma, acontece a mesma coisa, gente. O bichinho passou por um trauma horripilante, a partir do momento que ele não vai tendo essa memória reativada, ele pode perder essa memória com o tempo. Inclusive, a gente pode fazer novas associações positivas para algo que ele acabou criando um trauma. Por exemplo, ele teve um trauma com vassoura, infelizmente. Ele pode sim ver a vassoura sempre latir, achando que vai ser com ele. Conforme a vassoura não vai para ele, você entende que ele tem medo de vassoura e você não estimula esse medo, né? Porque tem gente que acha uma gracinha e fica estimulando. Na cara, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai ficar estimulando o medo do animal. Então, conforme ele for vendo que a vassoura não tem nenhuma relação com ele, ele vai perdendo o medo de vassoura. Mesma coisa pode acontecer, por exemplo, com visitas ao veterinário. Quando uma visita foi muito traumática, esse pet pode carregar com ele durante muitos anos o medo do consultório. Agora, se ele for em outros locais e cada vez mais ele for tratado com mais dignidade, com mais respeito, com menos traumas, ele pode sim desassociar aquela memória negativa do consultório e criar uma memória boa a partir do momento que seus limites são respeitados. Então, se o seu pet passou por algum trauma e hoje ele tem um trauma e fica com muito medo de alguma coisa, calma, respeite o tempo dele,
Tente ao máximo fazer com que ele entenda que aquilo não tem relação com ele e provavelmente com o tempo ele vai perdendo esse trauma. Você tem que ter paciência com ele, que é uma memória de longo prazo. Então a gente precisa desmanchar com o tempo essa memória de longo prazo. Lembrando que atividades, ambientes e rotina adequada para cada espécie deixa o animal mais feliz e mais propenso a desmanchar esses traumas, essas memórias de longo prazo que são ruins. A mente em qualquer espécie ela é uma coisa incrível, não é mesmo? E em cada espécie ela tem a sua complexidade, o que não reduz a importância das coisas para aquela espécie. Então, ó, gostou desse vídeo? Não esqueça de curtir, né? Deixar seu joinha. Você já me segue? Então, se você não me segue, passa a seguir para ver os outros vídeos daqui, porque a gente ainda vai conversar muito sobre cães e gatos. Se você é apaixonado pelo seu pet, você está no lugar certo. Então, chega mais e até o próximo vídeo!